A mesa 6 apresenta a questão das mídias e dos consumos que estavam mudando naquele início de século XX, no Brasil e no mundo. Melba Potter foca a revista Cosmos, que circulou no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas enfim, produzida no Rio de Janeiro, entre 1904 e 1909, coincidindo, portanto, com as reformas urbanísticas da cidade. E, de novo, a ideia de moderno, nas crônicas e nos anúncios ali produzidos, focavam a civilidade, a higiene, a saúde, o progresso. Estava atrelada, então, à ideia europeia de civilização. Mas, ainda ali nessa revista, a gente percebe, e a Melba chama atenção, de um Brasil de elite em que a ideia de popular não aparecia, ao contrário do que tinha aparecido nas nossas artes plásticas. Lúcia Santa Cruz fala da introdução do rádio na vida brasileira, cuja primeira transmissão aconteceu justamente na exposição de 22, na exposição do Centenário da Independência, na transmissão do discurso do presidente Epitácio Pessoa e logo depois na transmissão da ópera O Guarani no Teatro Municipal. Ela vai destacando então alguns passos importantes até o final da década de 20 dessa história do rádio nessa primeira década brasileira. A empresa Westinghouse, o educador Roquete Pinto, os rádios clubes e Ademar Cazé, que antes de ser radialista, inclusive, foi um vendedor de rádio. O segundo grande momento de modernização do Rio foi justamente esse início do século XX, que havia mesmo esse projeto, né, de nação, né, do Rio de Janeiro, e trazendo a capital federal como essa caixa de ressonância, né, para o mundo, e que a gente sabe que era apenas assim, meio que uma metonímia mesmo, né? Não significava que o Brasil estava se modernizando, mas era preciso mostrar para o mundo que o Brasil estava entrando no século XX, com um novo regime, né? Novo regime político, enfim, muito inspirado na modernidade que era exportada para o mundo, né, da Europa. Então o Brasil também precisava entrar, né, na rota lá das principais capitais do mundo, principalmente falando em termos comerciais. As reformas do Rio de Janeiro, elas vinham, de certa forma, para materializar um pouco essa ideia de modernidade que estava projetando para o Brasil. As revistas, assim como as mídias em geral, elas têm um papel importante, né, para projetar novos valores, novas formas de se ver, de se assimilar coisas, né, de projetar imagens com as quais as pessoas passam a se identificar, né? As revistas ilustradas também tinham esse papel nesse período, né, de introjetar novos valores, né, de uma pedagogia desse moderno, trechos de crônicas e imagens de propagandas, ensinando como fazer, aconselhando como se portar nesse novo Rio de Janeiro, como caminhar nas novas ruas alargadas, né, como conviver com automóveis que começavam a circular aqui, né, de certa forma, meio que auxiliando nesse processo de lidar com o novo, com o moderno, né, com o diferente. Esse regime de visualidade bem moderno mesmo, né, trazendo imagem, texto, coluna social, literatura de aconselhamento, tudo isso atravessando, né, a sociedade e ajudando a se adaptar a esse moderno. Mas eu escolhi uma revista que ela, por si só, também é um meta-objeto de análise, porque ela se auto-intitulava Revista Moderna, né, a Cosmos, Revista Cosmos. Ela foi percebida pela imprensa como algo extremamente, como uma publicação extremamente moderna também. Eu vou explicar por quê. O projeto editorial era diferente, a diagramação, o tamanho dela, ela tinha um tamanho
diferenciado, papel, acho que foi a primeira revista ilustrada a usar papel couché, né, na publicação, papel diferenciado, e o preço também. Ela era uma revista mensal, então ela era publicada sempre no início do mês, fazendo uma referência de todos os acontecimentos do mês anterior. Se auto-intitulava A Partidária, mas claramente foi feita por uma elite que tinha acesso ao francês, né? Porque havia ali, inclusive, trechos inteiros de reportagem em francês, tudo muito inspirado no modelo europeu. A primeira grande associação feita ao Rio moderno foi progresso e civilidade, duas palavras que apareciam com muita frequência na cultura midiática, né? À medida que as reformas iam avançando, você via a confirmação, né, a confirmação de que elas estavam acontecendo, que elas iam ser cumpridas, e as pessoas também começaram a enxergar que, de fato, pela primeira vez, o Rio estaria passando por uma mudança, uma regeneração material fortíssima e tal. Máquina, produtos, né, toda essa materialidade que dava forma ao moderno. O Rio de Janeiro tinha muitas doenças endêmicas, então uma grande associação do moderno era estar saudável, ser limpo, higiene, né? E esse belo e o bom gosto era sinônimo mesmo, não só de inclusão e de distinção. Inclusão porque para eu fazer parte desse novo Rio de Janeiro eu tinha que me vestir assim, mas ao mesmo tempo eram símbolos de distinção, porque você sabia identificar claramente quem era, né? Quem estava pegando carona de fato nessa modernidade e quem estava ficando de fora, afinal de contas. Como sempre, os populares não eram considerados nesse contexto de modernização. Aí, para eu estar moderno, eu precisava calçar calçados ingleses, né? Tudo isso fazia parte da modernidade do Rio de Janeiro. E eles começaram também a modificar um pouco essa ideia de que assimilar tudo de fora. Vamos valorizar a indústria nacional, né? E aí o que se começou a fazer? Ao invés de dizer use calçados ingleses, use essa marca de calçado que é nos moldes dos ingleses, mas é tão bom quanto, né? Acho que a cultura de mídia traz muito essa ideia de, né, as forças de quem está no poder, quem não está, e realmente a capital e a modernidade foi só para o Rio de Janeiro e só numa parte do Rio de Janeiro, porque aqueles populares todos, eles foram obrigados a ir para a zona norte do Rio, enfim, e sair das vistas de quem aqui chegava através do porto do Rio de Janeiro. O que é importante pensar agora? Que a gente vai ter outras formas de modernidade, aí trazendo mesmo o conceito do seminário. A sociedade é atravessada por objetos do moderno, por inovações tecnológicas, a gente vê isso o tempo todo, e é preciso mesmo entender, compreender como é que é a construção social dessas inovações, né? Como que a sociedade percebe, assimila e se adapta a essas inovações. E levar em consideração isso quando se traz uma modernidade. A construção social dessas inovações tem que ser levadas em consideração, e foi justamente o que o Rio de Janeiro viveu no início do século XX. O primeiro ponto em comum que acho que a gente vai ter é essa perspectiva, né, de como algo novo chega, é uma tecnologia, e como ela vai impactar e vai transformar, mas ao mesmo tempo como ela vai gerar reações. E a gente passa agora, a gente entra na modernidade, na era da tecnologia eletrônica, né, que são estímulos elétricos, depois eletrônicos, enfim, mas a gente tem uma mudança que impacta de uma maneira não só a sociedade, mas também o próprio fazer, o modo de produção do jornalismo, né, da comunicação, do entretenimento. O rádio tem um impacto impressionante. E aí, como é que chega no Brasil? No Brasil chega justamente no 7 de setembro de 22, então, oficialmente, e foi o discurso do Epitácio Pessoa, que aconteceu aqui, nesse Palácio de Festas, que, por ocasião da Exposição Internacional do Centenário da Independência, foi transmitido por 80 receptores que tinham sido espalhados por Niterói, Petrópolis e até São Paulo. Isso não era uma promoção do governo, na verdade foi a própria Westinghouse que trouxe todo esse equipamento. E para isso, olha, isso aqui foi montado pela Western Electric junto com a Westinghouse, na Pré-Vermelha, na antiga repartição geral dos telégrafos, e esses são os aparelhos, são umas coisas realmente enormes
que era a emissora que precisava da antena que estava lá no Corcovado antes do Cristo Redentor. Né? E eles ouviram o discurso do Tasso Pessoa, né? As pessoas ouviram, e em seguida ouviram o Guarani, que estava sendo transmitido diretamente do Teatro Municipal. Inclusive, o Guarani, né, como foram várias apresentações durante alguns dias, o Guarani continuou sendo transmitido, as pessoas reagiram com admiração, com espanto e com medo. Tinha pregadores religiosos que fizeram sermões dizendo que isso era o final do mundo, porque transmitir voz sem fio isso era coisa do demônio. Logicamente, era um espanto aquilo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, não era uma coisa agradável de se ouvir. Tinha uma confusão, né? Tinha um barulho, um burburinho da exposição, gente para lá e para cá. E a qualidade do áudio era ruim. Mas, ao mesmo tempo, por que eu trouxe essa voz, essa fala do Roquete Pinto? Porque, de fato, ele vai ser uma pessoa extremamente importante para a implantação do rádio no Brasil. Porque quando ele ouve, mesmo com todas essas críticas dele, né, da qualidade, do som, de tudo, ele olha e fala, olha, isso é uma máquina importante para educar o povo. No ano seguinte, a gente tem a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que vai ser criada em 1923, né, e que começa essa grande expansão do rádio no Brasil. Há um estranhamento inicial, mas depois já vai haver uma sensação de, peraí, eu preciso participar também dessa modernidade. Para participar dessa modernidade, eu tenho que me acostumar um pouco com esse aparato novo. Só que ok, tudo é lindo e maravilhoso, mas quem vai ouvir isso? A elite. Por quê? Porque os receptores, eles eram de galena, que é material da época extremamente caros. Então eles se tornam um passatempo da elite. A elite se reúne, a elite se cotiza, ela divide os custos da transmissão, ela compra os equipamentos, ela empresta os discos, né? Então, tanto que as primeiras rádios, elas vão ter todos esse nome, sociedade, clube, porque elas são uma ação de amigos. Algumas delas até funcionam com pagamento de joia, você paga um valor antes para pertencer, enfim. O primeiro momento, o rádio, que vai ser depois um veículo extremamente popular no Brasil, talvez o mais popular de todos, ele nasce como um passatempo de elite, uma coisa bastante assim, restrita mesmo. Óperas, músicas clássicas, conferências, né? Cursos, então a gente tem curso, por exemplo, de literatura francesa, literatura inglesa, tem lições de casa, português, francês, italiano, geografia, história, tem toda uma ideia seguindo o que o Roquete Pinto pensava, é um veículo para educar. A gente não tem transmissões diárias, então a gente tem a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por exemplo, transmitindo segundas, quartas e sextas, e a Rádio Clube transmitindo terças e quintas. Então também a concorrência não era exatamente uma concorrência, né? Porque eram assim, estavam surgindo as emissoras, estavam se implantando e, na verdade, elas funcionavam meio numa espécie de consórcio informal para viabilizar esse meio. E voltando ainda para o Roquete Pinto, que eu acho que é uma pessoa bem relevante para esse crescimento do rádio, como ele entende que o rádio é um veículo educativo, ele rapidamente vai criar uma experiência de jornalismo no rádio, que é o Jornal da Manhã, que é assim, é uma das primeiras experiências jornalísticas que a gente vai ter, mas que não tem nem um pouco na linguagem jornalística, porque o que ele fazia era pegar os jornais da época, ele lia os jornais, ele ia marcando com lápis vermelho o que ele achava importante. Então, logicamente, ele vai marcar de acordo com uma ótica muito pessoal, né? Aquilo que atrai. E aí, quando ele terminava de marcar, ele lia esses jornais e tal, que não eram escritos para serem lidos em voz alta. Então, imagina uma coisa assim, com um tom mais ou menos como das crônicas, você ficar lendo e alguém só ouvindo. Não era bem adequado, mas já era alguma coisa realmente importante. E o rádio se torna um sucesso. Então, em 1926, a gente encontra na revista da semana propaganda do alto-falante RCA, que era
justamente para você poder ouvir rádio. Também o gosto popular vai se impondo. Então é bem interessante porque o rádio, mesmo começando como esse veículo extremamente elitista, ligado a um grupo, a burguesia, ele aos poucos, enquanto ele vai, né, assim, acostumando a sociedade com aquele novo aparato, ele também vai sendo contaminado pela própria sociedade. E aí, quando é que acontece a popularização mesmo? Né? Quando a gente chega em 29, quando a Philips importa rádios mais baratos, ela contrata vendedores para ir de porta em porta vendendo o aparelho. E aí um desses vendedores vai se destacar muito, né, vendendo. Tá, mas olha, eu vou só demonstrar para você. Ele trazia o rádio, ligava o rádio, aí quando ela começava a ouvir, ela ficava encantada. Ele falava, não tem problema, eu vou deixar aqui, você resolve, volta. Então ele realmente vendia muito porque ele demonstrava. E a partir do momento que as pessoas dentro de casa ouviam o rádio, né, ouviam aquelas ondas, o que estava sendo transmitido, elas ficavam fascinadas e a vendia. E esse vendedor que eu estou falando, que teve, o sucesso dele foi tão grande, que a Philips resolveu chamá-lo para dar um programa a ele na rádio. E ele depois se transformou quer dizer, ele já era, né, o Ademar Cazé, mas ele se transformou num dos pioneiros assim, do rádio, extremamente importantes. Ele vai ter um programa dominical de MPB super importante e ele tem uma sacada interessante. O Ademar Cazé falou, não, a gente pode botar 2 vitrolas, então não precisa ter intervalo entre 2 músicas. Além dessa revolução, ele teve outra, que foi a ideia dos jingles. Então, por quê? Todo mundo do rádio começou a fazer sucesso. Então, o mesmo pessoal que anunciava nas revistas e falou, eu quero também agora anunciar nesse negócio, mas como é que eu faço? Como é que eu pego e transformo um anúncio que é visual, que é um produto, que as pessoas estão vendo? Como é que eu vou chamar a atenção desse cara que eu vou ficar descrevendo o produto? Olha, o fogão a gás é assim, assado, não sei o que, ninguém vai prestar atenção nisso. Aí ele tem a ideia, beleza, vamos musicar, vamos botar música. E aí no final dos anos 20, então, o que a gente já tem? A gente já tem jogo de futebol sendo transmitido por rádio. A gente já tem rádio-teatro, que são trechos de peças. A gente já tem programa de humor, programa musical. Fora jornalismo, incipientemente, claro que não é o jornalismo que a gente conhece hoje, mas já tem jornalismo. O rádio já está bastante diversificado e totalmente presente na sociedade brasileira. Aqui no rádio eu começo a permitir o consumo coletivo. Então, isso tem vantagens e vai ter desvantagens depois para o rádio, mas principalmente eu posso ter pessoas muito diferentes e todas elas serão impactadas pelo rádio ao mesmo tempo naquela transmissão, se elas estiverem ouvindo juntas ali naquele momento. Tinha muita gente que estava no rádio, na verdade, porque tinha a voz parecida com alguém. E outra coisa que acontecia no rádio dessa década de 30, 40, eram os artistas exclusivos. Então, por exemplo, Calbi Peixoto era exclusivo Rádio Nacional. Então a Marink Veiga, para concorrer, pegava alguém que tinha uma voz quase igual. Só que não era tão bonito quanto o Calbi. Aí quando vai para a televisão, vai o Calbi. O clone não vai. Então, mais ou menos, também um monte de gente vai ficando pelo caminho.